Pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Você Pode Mais. Vocês já me conhecem, meu nome é Rogério e hoje estamos aqui para apresentar o episódio 2, cujo tema é Você investe bem o seu dinheiro? Então hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com o meu amigo Vitor. Vou pedir para ele se apresentar novamente, como de costume, novamente. Obrigado. A gente também está com um convidado hoje, que a gente vai deixar para anunciar daqui a pouco, apesar de estar anunciado, né? Então a gente vai começar com os nossos principais assuntos. Mas antes de mais nada, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo também. Lembrando que a gente está ao vivo no LinkedIn, Sim. né? Tem algumas pessoas que estão acompanhando nas minhas mídias sociais aqui de forma Muito informal. Bom. Muito bom. Mas corre lá no LinkedIn, que lá no LinkedIn você consegue acompanhar a gente ao vivo e ainda pode fazer perguntas. Exatamente. Aproveitar que temos um especialista aqui. Eu não sou um especialista, sou um curioso, vou tentar ajudar no que for possível. E antes de eu começar sobre nossas principais notícias, eu quero primeiramente agradecer a todas as pessoas que vieram me procurar durante a semana, acho que também procuraram você, né? Sim. O resultado que a gente está tendo do podcast não podia ser melhor. Quando a gente idealizou o podcast, né? A gente esperava que o resultado que a gente começou a coletar agora, né? Colher agora. A gente foi escolher tipo 6 meses. 6 meses, exatamente. 6 6 meses, a partir de 6 meses. Sim. E hoje a gente já anda na rua, as pessoas falando com a gente, Verdade. mandando mensagem em box, e-mail. Os feedbacks que a gente tem recebido têm sido muito positivos. Acima da nossa expectativa. Então, Sim. Primeiramente, agradecer a todos vocês que já temos um público fiel que está acompanhando a gente. Sim, verdade. Que às vezes até não pergunta na hora, mas depois perguntam para a gente no off, né? Fazer algumas perguntas. Então, antes de mais nada, eu queria deixar registrado essa gratidão por todos. Sim, muito obrigado. Uma outra plataforma que está surpreendendo a gente, qual que é? É o Spotify. O Spotify está surpreendendo demais o resultado do Spotify para a gente. A gente também não esperava que o Spotify fosse bastante considerável vindo a gente. E a gente não considera, a gente inicialmente não considerou qualquer outra rede, né? E o pessoal tem gostado muito de ouvir o podcast, né? Sim. Eu mesmo, eu confessei, né, que às vezes na terça-feira, quando você lança o podcast no Spotify, eu costumo ouvir de novo e às vezes eu me surpreende assim, eu aprendendo. Parece até que é um podcast de outra pessoa. De outra pessoa, eu aprendendo com o nosso próprio podcast. Então, dito isso, vamos começar aqui. Na semana passada eu botei algumas datas que a gente deveria acompanhar durante a semana. Eu vou trazer os resultados desses itens. A gente teve no meio da semana ali o Partido Comunista Chinês defendendo política monetária e no final houve, né? A China aprovou uma redução de juros, reorganização das estruturas de incentivos para o combalido setor imobiliário, né? Lembrando que a China teve essa explosão de crescimento graças ao setor imobiliário e hoje está meio que saturado. Então, a China tem criado medidas importantes para sustentar o setor e promover uma desaceleração suave no que já foi para eles o motor da economia. O CPI do Reino Unido ficou em 3,5%, no acumulado dos 12 meses até junho. E, novamente, assim como quase em todo o mundo, né, de novo, a pressão sobre o preço do setor de serviços. E o mais importante, talvez, da semana foi a política monetária da zona do euro. E assim, surpreendeu algumas pessoas, outras nem tanto. O Banco Central Europeu, o BCE, ele resolveu manter as taxas de juros inalteradas. Então, nem aumentou nem diminuiu, manteve o mesmo, o mesmo percentual de 3,75. Na realidade, esse número mostrou, primeiro, que foi o consenso entre os analistas, né, do Banco Central Europeu, assim como tem no Brasil. Quando há um consenso entre todos, isso mostra que está todo mundo alinhado com as medidas fiscais e entre outras medidas dentro da zona do euro, no caso da zona do euro. Bem, isso mostra que, de fato, a inflação ainda preocupa na zona do euro. Então, uma vez que está preocupando, a gente mantém o controle dessa inflação, como já falamos em outros episódios, através da taxa básica de juros. Além disso, durante a semana, a gente teve duas informações interessantes do ponto de vista de negócios, que foi a privatização da Sabesp. Concluiu finalmente. Finalmente concluiu, foi a maior privatização da história do país, né? Falando em números, o Estado vendeu 15% da empresa para a Equatorial Energia e 17% para o mercado. Movimentou mais de 100 bilhões de reais.
E o interessante é que o preço de oferta foi R$ 67 por ação e terminou por volta de R$ 82. Nossa, Assim, deu uma elevaçãozinha aí, e não né? foi, e o mais curioso é que não foi a empresa toda, né? Foi uma parte da empresa. Sim. Um outro ponto interessante que foi que motivou, né, a sua entrada no mundo dos podcasts e abrir sua empresa, que foi o medo da Petrobras ser Exatamente. vendida. Foi. A gente teve uma informação de que a Petrobras avança nas negociações da recompra da refinaria de Mataripe. Sim, verdade, eu fiquei sabendo. Ela vendeu originalmente por 1,65 bilhão. Espero que não compre mais caro, né? Mas é possível que nem se compre, de fato, né? Faça uma permuta. Porque, deixa eu ver aqui quem foi. Isso foi em 2021. E o Fundo Mundo da Bala, Mubadala, Isso, né? Mubadala. Mubadala. É o controlador da Selem. E ele, na verdade, eles talvez façam uma permuta. A Petrobras coloque o valor dessas ações, talvez, no que eles estão querendo investir agora em energias renováveis. Sim. Então, a gente deve fazer uma parceria nesse sentido. Aí vamos aos principais highlights da semana, né? Bora lá. Bem, falando de terça-feira, foi um dia meio fraquinho. Até comecei a montar esses highlights hoje e eu percebi que talvez a gente não ia ter tanta informação assim. Mas aí, depois de terça-feira, as coisas começaram a aquecer, né? A gente viu aí a gente recebeu uma notícia sobre os bancos da China, né? Que estão desaparecendo. Como assim? Os bancos pequenos, em apenas uma semana, isso a gente está falando da semana retrasada, 40 bancos da China simplesmente fecharam as portas. Gente, o dinheiro dessa galera toda. Então, na realidade, a China está tentando fazer o seguinte: os bancos estão ficando em situações ruins e aí eles estão meio que, para a saída desses 40 que faliram, né, por exemplo, 36 foram absorvidos por um único financiador. Então, um outro banco grande assume esses bancos pequenos. Como é um país socialista, né? Então existe muito poder do Estado interferindo nessa situação. Então eles evitam essa quebradeira para isso aí. Mas se é uma quantidade significativa, são bancos pequenos e de médio porte, o que afeta a economia local, né? Sim. Pequenas empresas e tudo mais. Mas também são bancos que fazem o tipo do empréstimo podre. Né, é dinheiro que dificilmente você vai receber depois que você empresta. Você sabe que vai emprestar e sabe que vai tomar calote. Sabe que vai tomar um calotezinho aí. Mas aí o BC chinês, que é o Banco Central Chinês, assim como nós temos novamente o nosso Banco Central brasileiro, disse que cerca de 98% dos bancos estão em boas condições. Ao todo, os bancos da China acumulam dívidas de 14 bilhões de dólares. Eita. Na quarta-feira, eu trouxe só umas curtinhas, né? Uma informação que sacudiu o mercado, aí, um fato relevante, foi a maior empresa de academias, acho que se bobear do mundo, Smart Fit, né? Acho que se bobear do mundo, finalizou a compra da Velocity, que são estúdios spinning no país, um negócio que deve chegar aí por volta de 183 milhões de reais. A Smart Fit está se tornando realmente uma empresa multinacional, né? Já tem presença em vários países aí, e tem crescido de forma orgânica, estruturada, quer se tornar um grande hub da saúde, talvez no mundo. Sim. É bem interessante o modelo da Smart Fit. A gente viu o Elon Musk anunciando que vai doar cerca de 45 milhões de dólares todo mês para a campanha de Trump. E também vai tirar os escritórios da SpaceX para o Texas. Hoje até se comentou hoje de novo, para sair das leis complicadas que tem na Califórnia. A Disney teve cerca de 1.000 gigabytes de dados vazados por um hacker. E um fato curioso que aconteceu durante a semana e saiu na quarta-feira. Lembra da carreta Furacão? Lembro. Você conhece também a coisa Furacão? É um carro, um caminhão, uma espécie de ônibus que fica com vários personagens da Disney, né? Tá. Que sai correndo pela rua e tal. Ela foi proibida de usar o Fofão, né? E ela foi penalizada numa multa de 70 mil reais pela família do criador do personagem. E, salvo me engano, a família acho que é brasileira, né? É um personagem brasileiro que foi famoso no final da década de 80 e na década de 90 no SBT. Da sua época, né?
É minha época. Tinha um boneco do Fofão, poxa. Inclusive, esse boneco tinha várias histórias Eu por tinha trás. medo dele quando eu era criança. Tinha várias histórias por trás desse boneco aí. Agora saiu uma informação bem interessante também na quarta-feira, que foram os números do agro, né? Uhum. O agro, que representa cerca de 25% do nosso PIB, né? Ele deixou aí o pessoal engravatado meio chateado, o pessoal que gosta de usar tênis, sapato. Já o pessoal das botinas estão bem felizes, né? Esse setor, né? A gente está falando de soja, que vendeu cerca de 33,53 bilhões de dólares, carnes, 11,81 bilhões de dólares, sucaculeiro, que é álcool e açúcar, né? 9,22 bilhões de dólares, produtos florestais, 8,34 bilhões de dólares, e o café, 5,31 bilhões de dólares. Lembrando que o Brasil, nesses itens aqui, é o maior produtor do mundo, né? Alguns com grãos tá longe, né? De ser primeiro, segundo tá lá longe. Café é a mesma coisa. Café, o Brasil está em primeiro, segundo tá lá longe. A gente não consegue nem ouvir gritando. Todas essas exportações representou cerca de 82,8% de todas as exportações do Brasil. Nossa, que bem. Ou seja, o Brasil, de fato, é um celeiro do mundo e é um país que suas exportações ainda é de matéria Agora, eu vi primária. uma informação relevante hoje, não sei se consta aí, de que o índice de inadimplência do agro deu uma leve aumentada agora acho que, salvo me engano, agora nos últimos 6 meses. É possível por conta do aumento do dólar. A gente até falou no último episódio, né? O aumento do dólar encarece a compra de equipamentos e insumos que ainda é dolarizado. Facilita a venda desses produtos, que nossos produtos ficam baratos lá fora, mas dificulta a entrada de nova tecnologia. E quando entra, acaba que essa variação é uma commodity, o preço é controlado pelo mercado. Sim. Então, às vezes a commodity não acompanha a variação do dólar e aí o produtor ele fica com essa sinuca de bico aí. Exatamente, na quinta-feira nós tivemos uma informação, só para uma curiosidade, né? A gente saiu uma notícia que um estudo da nossa Câmara dos Deputados, que cerca de 68% dos deputados têm baixa produtividade. É mesmo? Você sabe quem você votou para deputado? Como é que é? Você sabe quem votou para deputado? Eu nem lembro. Deveríamos saber, né? Deveríamos saber. Apesar de ser chamado de Câmara do Povo, né, a gente sabe que nem todos os deputados que você votou ou que foi votado estão lá, né? É verdade. Tem um cálculo matemático extremamente complexo que define quem são os deputados que entram lá. Apesar de ser chamado de Câmara do Povo, mas, na minha opinião, não é necessariamente do povo, porque não foi diretamente o povo que elegeu, não são votos diretos. Há uma composição partidária, legenda e tudo mais. E um ponto em que eles menos trabalharam foi exatamente na fiscalização do trabalho do presidente Lula. Que beleza. O Lula tá, apesar de tudo, né, ele tem tido muita dificuldade de aprovação das suas contas, mas apesar de tudo, ele ainda tem uma certa flexibilidade junto à Câmara. Uma notícia importante que saiu também na quinta-feira, que a gente até comentou internamente, foi um e-mail vazado dentro da Microsoft, meio que a Microsoft estaria demitindo todo o setor que é conhecido como DEI, Diversity, Equity, Inclusion, ou seja, é o setor de diversidade da Microsoft. Isso meio que segue o movimento de outras grandes empresas, como a Google, a Meta, o Zoom, que cortaram seus programas de diversidade. Será que essa tendência vai seguir para o Brasil também? Bem, para o Brasil demora sempre mais um pouco, né? A gente até comentou também semana passada que uma grande empresa do país, né, a maior do país, está começando meio que agora esse programa de diversidades, né? Coisa que empresas grandes já estão acabando lá fora. E hoje ela está começando. Europa, Estados Unidos, realmente está indo nesse ponto. E uma informação interessante aconteceu também na quinta-feira, que aconteceu na quarta, mas foi divulgado na quinta, foi que a dona da Ray-Ban, né, que é de relógios chiques, desembolsou um dinheiro e comprou a Supreme. Você conhece a Supreme? Não, nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar, mas não conheço não. A compra foi em torno de 1,5 bilhão, e aí ela pretende entrar, o objetivo dela é conectar novos consumidores, né? Uhum. A Ray-Ban, junto com o seu grupo todo, né? Ela é
Ela é a maior do seu setor, muito maior, né? Está no primeiro lugar isoladamente. E com esse deal aí, né? Com essa junção, com essa compra, eles pretendem entrar nos óculos inteligentes, em parceria com a Meta, coisa que não está dando muito certo ainda, né? Mas eles pretendem entrar nisso daí. E outras informações interessantes aí, e curiosas, foi vendido um fóssil de estegossauro, você conhece? Já ouviu falar de estegossauro? Por 45 milhões de dólares no leilão em Nova York. Gente, o que a pessoa quer fazer comprando num leilão um osso de dinossauro? Foi a maior venda de fóssil de dinossauro da história. 45 milhões. A franquia, você queria até que eu trouxesse essa informação, né? A franquia Meu Malvado Favorito é a primeira do gênero de animação a cruzar a barreira dos 5 bilhões de dólares em bilheteria mundial. Nossa. Você tinha algum comentário a fazer sobre isso? Sim, né? Divertidamente 2 foi aqui no Brasil. Foi a animação, na verdade foi até o filme de maior bilheteria no Brasil até hoje. Eu não tenho os números aqui. De todos os gêneros? Todos. Superou todos. Inclusive, eu gosto muito, eu tô doido pra ver. Superou, inclusive, Vingadores Ultimato, que foi um sucesso. Que isso, sério? Caramba. Porque pega todo mundo, né? Até eu que não sou, não é a minha geração, mas eu acho interessante de ver. Eu gostei, né? Pessoalmente eu gostei do desenho. Eu sou um cinéfilo, então eu vejo tudo. Agora, se eu te falar um número aqui, você vai saber dizer o que é? Não, vamos ver. 455 bilhões de dólares. Se refere ao quê? Não sei. Isso é o valor estimado da principal plataforma de vídeos do mundo, o YouTube. Uau! E são cerca de 2 bilhões de usuários ativos, né? A previsão é crescer em 2024 17% e arrecadar 57 bilhões. Agora, o curioso é que ela foi comprada pela Google por 1,65 bilhões lá em 2006. E hoje vale 455, minimamente. Rapaz, valorizou bem, hein? Na sexta-feira, a gente já está terminando, na sexta-feira o Haddad ele anunciou o congelamento de 15 bilhões. Isso visa tentar manter o arcabouço fiscal, a meta de déficit zero no próximo ano, o que ainda é muito pouco. A gente já sabia que esse valor seria pouco. Esse valor é uma soma entre contingenciamento, né? E uma série de ações que eles vão fazer lá internamente. E bloqueio, contingenciamento e bloqueio, né? Sendo em bloqueios 11,2 e o contingenciamento, que é o congelar, de 3,8. O bloqueio ele ainda consegue, ao longo do ano, se as metas que definir mudarem, ele consegue desbloquear. Algum contingenciamento já é mais difícil mudar ao longo do ano. Sim. Isso tem muito a ver por conta da Previdência, os benefícios de programa continuado também aumentou bastante. E mesmo com tudo isso, hoje saiu uma notícia quentinha que dificilmente vai chegar ao déficit zero. Apesar de anunciar que está em busca ainda do centro da meta, é muito pouco provável. Nós tivemos ainda na sexta-feira um apagão que foi considerado o Dia Mundial da Tela Azul. Eu soube disso aí. Isso afetou cerca de 5 mil voos, foram cancelados, 110 mil decolagens. Isso aí foi causado pelo sistema de segurança digital CrowdStrike e afetou basicamente os dispositivos do Windows. O mundo todo foi afetado com relação a isso, mostrou o quanto a gente é dependente, né, da Microsoft, da tecnologia como um todo. E o mais curioso que foi motivado pelo serviço de segurança, né? Vamos atualizar aqui. Vamos atualizar o software. Isso fez com que as ações da CrowdStrike caíssem 11% no dia. E a da Microsoft até caiu pouco, 0,74%. Como eu costumo fazer, né? A gente fala que trabalha todos os dias, até sábado. E aí, eu estava lendo uma reportagem no sábado que mostrou um novo formato de investimento nos Estados Unidos. E aí pergunta, né? Você investiria no camisa 9 do seu time? O seu não é a camisa 9, o seu é a camisa 7, né? 7. Porque é botafoguense. Então, dois ex-jogadores do futebol americano resolveram fundar uma empresa para investir em jogadores. E aí
os resultados desse investimento em jogadores vão ser distribuídos entre os investidores, né, como uma renda passiva. Esse jogador começa a faturar, né, aumentar o valuation dele, e aí essa diferença aí Um vai negócio ser interessante, os dividendos da empresa. Bem interessante. Foi feito pelo linebacker do Denver Broncos e o Baron Browning. Se bobear, vira um ETF daqui a alguns anos. É possível que vire um ETF também, né? E é interessante, né? Tem você compra um jogador igual, por exemplo, o que está lá no Manchester City, né? Ele já chegou a mais de $1 bilhão o valor dele. E teve um agora recentemente no Barcelona também que está com esse valor. No Barcelona, IAO, alguma coisa. Uhum. Bem, segunda-feira. Mas o que você acha? Hoje é segunda, a gente teve algumas notícias acontecendo no final de semana. Qual que você acha que foi mais relevante do final de semana? A renúncia do Joe Biden à corrida presidencial. Eu não acho que foi bem isso, né? Isso a gente já estava meio que esperando. Ah, é? Eu acho que o mais importante do final de semana foi que finalmente o Fluminense conseguiu ganhar um jogo fora de casa. Enfim, aleluia. Ganhamos o jogo fora de casa e encerramos vários jogos sem vencer, né? Desde Ainda há maio. esperança. Agora é rumo ao topo, né? Agora só o topo nos interessa. Mas vocês estão no topo, é só virar a tabela de cabeça para baixo. Não é mais não, já não está mais na lanterna não. Graças tá. à vitória ele já está em penúltimo. Ó, já Já escalou subiu um pouquinho, tá de vitória bom, em vitória já escalou. Mas brincadeiras à parte, de fato, a notícia que mais impactou o final de semana foi a renúncia do Joe Biden na corrida presidencial. E ele, através da carta dele, ele deu apoio à sua, que seria a sua vice, para vir como candidata. E no primeiro dia ela já arrecadou $85 milhões que lá a arrecadação é feita assim, né? De patrocínio, né? Será que os democratas vão aprovar a candidatura dela? É bem provável, porque precisa de dinheiro, né? E ela traz dinheiro, já se mostrou isso em poucas horas. Um fato interessante que aconteceu hoje, né? Aconteceu durante o final de semana, foi que o governo suspendeu as exportações de frango no Rio Grande do Sul. Isso deve a uma doença chamada Newcastle. É uma doença que não atinge diretamente o ser humano, né? Casos extremamente raros nesse sentido. E isso vai afetar, obviamente, a economia local, de alguma forma, mas, como tudo na vida, vai ter um contrabalanceamento, né? Sim. É possível, então, que a gente veja aí nos próximos semanas e meses abaixo do valor do preço da carne de frango no mercado. Porque aí vai ser, naturalmente, se não está sendo exportado, vai ser consumido no mercado local. Sim. Isso é um ponto positivo. Ainda não é a picanha que foi tão anunciada. Eu gosto de frango também. Mas eu também, que vou entrar numa dieta nos próximos dias aí, vou acabar fazendo bom uso disso. Como disse, dificilmente atinge humanos. Uma informação interessante que saiu também hoje foi... Você sabe qual é a capital mundial dos bitcoins? Nicarágua? Não. Não sei, não vou arriscar, não. Tá se virando, né? É Paraguai. Isso é uma informação que eu já Sério? sabia, na verdade. Paraguai? É Paraguai. Por conta do custo da energia. É verdade. A mineração de Bitcoin, né, demanda né? muita energia. E o Paraguai, o preço da energia é muito barata, né? Além de outros incentivos, a liberdade de importação, né? Lá não tem muitas barreiras, aliás, praticamente não tem barreira nenhuma para importação. A gente já até falou isso no episódio passado. Sim. Que a tecnologia chega primeiro lá para depois chegar no Brasil. Curiosamente, entra pelo Brasil, né? Pelo Porto de Santos. Então é todo um aspecto interessante para o trabalho de mineração de criptomoedas, de Bitcoin em especial. Sim. Eu ia falar Honduras, minha segunda opção. O curioso do Paraguai se tornar, né, esse grande centro de mineração, é que quem mais vai ser afetado é o Brasil. Porque supostamente essa regra acabou tem alguns anos atrás. O Paraguai era obrigado a vender por um preço muito baixo a excedente de energia gerada por Itaipu. A Itaipu sozinha já abastecia, imagina que, se não me engano, são 20 turbinas, que eu já trabalhei lá, né? 10 do lado do Brasil, e 10 para o Brasil e 10 para Portugal. Sim. Para o Paraguai. Sendo que
apenas 2 turbinas é o suficiente para abastecer o Paraguai todo. Nossa. E abastecer por Também o Paraguai é um 98%. país pequeno também, né? Pouca população e tal. E aí esse excedente era vendido para o Brasil por um preço bem interessante. Consequentemente, agora, com essa demanda alta de energia, o Paraguai vai deixar de vender ou vai vender mais caro para o país. Sim. Ou a oferta vai ser menor, né? A oferta vai ser menor, a gente vai ter que fazer uso das termoelétricas, que é uma energia cara. Bem, a guerra em Gaza está começando a chegar nos negócios. Entre elas, a Bella Hadid, ela foi dispensada, né, do programa de marketing da Adidas, que ia lançar um tênis, e aí, por conta do posicionamento político dela, a Adidas preferiu cortar. E a Adidas vem passando por mais momentos, né? Está muito delicada a situação da Adidas, não está conseguindo performar, está tendo prejuízo. Desde que encerrou a parceria que tinha com o Kanye West, também por questões políticas, ela vem sofrendo grandes prejuízos aí, não tem conseguido se readaptar. E a Adidas é danada para fazer isso, né? Contrata uma personalidade muito grande, depois vai lá e cancela o contrato. Eu prefiro tênis da Nike, né? Não gosto tanto de Adidas, não. Eu já tive muita resistência ao Nike, porque patrocinava um outro time aí, mas agora que não patrocina mais, aí já não tem mais nenhum preconceito, não. A gente também teve aí, entre outras manchetes, Israel atacou a cidade do Iêmen. Eu soube. Isso leva a uma outra fase do conflito da guerra, né, lá em Gaza. Estima-se que as empresas vão levar alguns dias ainda para se recuperar da pane global de TI. Taiwan passa a fazer exercício militar de combate pela primeira vez. Tô falando, vai começar a guerra lá, hein? Pena que a nossa amiga não está aqui, a Aline, né? Mas eu trouxe um negócio cara para ela. Os sindicatos, inclusive é importante falar sobre isso, né? A gente tá verdade, esquecemos de falar que a Aline hoje estava com um compromisso pessoal dela. Pessoal, na verdade, ela está se preparando ela dá muitos trabalhos de mentorias e tal, e calhou de ser hoje um desses eventos dela. Sim. Depois de 40 anos, sindicatos dizem que os membros toparam fazer greve nos resorts da Disney. A Aline vai ter que correr lá para poder. Porque ela tem um treinamento focado nisso, né? Sim. Que ela trabalhou um tempo lá. Então ela vai ter que correr lá para tentar mudar isso daí, né? Bem, para acompanhar durante a semana, a gente já fechamos os highlights. Para a gente acompanhar nos finais de semana. E dia 24/7 sai os índices de gerente de compras PMI de julho dos Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido. Dia 25/7 o PIB do segundo semestre dos Estados Unidos. Dia 27/5 o IPCA 15 de julho no Brasil. 25/7, né? 25/7. Você falou o contrário. 25/7 IPCA 15 de julho no Brasil e 26/7 índice de preços de gastos de consumo nos Estados Unidos, referente ao mês de junho. Tem também para mim, uma informação muito importante. É o evento mundial, a abertura dos Jogos Olímpicos. Gosto muito de ver essas aberturas. A partir das 14h30. Não é questão da abertura em si, é os Jogos Olímpicos, mexe comigo, fui atleta. Então, é um momento que eu gosto de sentar na frente da televisão, acompanhar diversos jogos, em especial os que eu joguei. E assim, terminados os highlights, eu vou trazer uns highlights agora para a gente começar a introduzir nosso convidado. Opa, vamos lá! Bem, já que o tema é investimento, né? Eu vou preparar a bola aqui para deixar o nosso convidado aqui. Bem, o Boletim Focus divulgou nessa segunda-feira, dia 22, informação quente, foi divulgado pelo Banco Central que voltou a apresentar a elevação das expectativas do IPCA de 2024 ao valor de 4,5%. Ou seja, a inflação continua dando sinais de aquecimento aí. Isso preocupa para tomar a decisão da taxa básica de juros. Como a gente vai falar um pouquinho sobre ETFs, eu sou ainda, que eu vou explicar depois, o cara dos fundos imobiliários, o Ibovespa e o IFIX, que é o índice que tipo o Ibovespa para a Bolsa de Valores, o IFIX é para os fundos imobiliários, é um indicador. O do Ibovespa caiu 0,99%, e o IFIX, que
mede os índices dos fundos imobiliários, teve uma leve alta de 0,64 na semana. O Fundo de Renda Urbana Pátria, que é o HGRU, que eu invisto, inclusive, Sim. anunciou sua quinta emissão de cotas visando a captação total de 1,5 bilhões de reais e foi aprovada a AGE de venda dos imóveis Metropolitan e Platino do HGPO, pelo valor de 618 milhões. E aí eu passo a bola para você para apresentar o nosso convidado. E a gente vai fazer esse bate-bola aí de diversos tipos de investimentos. Não, vamos lá. Pessoal, então tá dado os highlights aí. E agora a gente vai entrar, né, na nossa temática com o nosso convidado Leonardo Brandão. Né? Ele é meu conhecido já de muito tempo, né? Nós somos irmãos na fé. E quero deixar ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, né, da vida dele aí. Fique à vontade. Então, pessoal, boa noite. Primeiramente, uma honra, né, estar aqui, ser o segundo convidado, né, a participar desse podcast que com certeza vai ser sucesso, né, do LinkedIn principalmente, que estão trazendo uma novidade aí para o nosso mercado, né? O LinkedIn ele é bastante usado aqui, né, no nosso ramo aqui. Então é uma honra estar aqui com vocês, né? Sou o Leonardo Brandão, macaense, 41 anos, engenheiro de formação, já formei em 2009, já trabalho no mercado de óleo e gás, né, desde 2003, né, na área de construção e montagem. Já participei de vários projetos, né, vários deles com Petrobras e já há quase uns 10 anos trabalhando com as IOCs, né? Então atualmente trabalho com a Equinor, já trabalhei com as grandes, né? Modec, SBM, Chevron, que hoje não existe mais aqui no Brasil, né? A PetroRio comprou e um entusiasta, não sou especialista, mas sou um entusiasta do mercado financeiro, né? Sempre gostei. E desde 2019, com mais afinco, né? Estudando, investindo, né? no mercado financeiro. E é isso. Estamos aqui para. E você começou como aí nos seus investimentos? Foi pro método tradicional, chegou a ganhar e perder, ou já começou no mundo dos ETFs? Depois a gente explica melhor o que são os ETFs. Sim. Mas tu já começou nos ETFs ou teve uma caminhada aí, uma jornada? Na verdade, teve uma caminhada, né? Eu fui bastante incentivado por alguns amigos, né, do trabalho, né? Alguns deles um deles foi até um consultor meu por muitos anos. Então ele que me deu o pontapé inicial na questão do investimento, né? Porque todo brasileiro, ele quando guarda um pouco de dinheiro, ele guarda na poupança, né? Então eu sempre fui um bom poupador, né, de poupança. De poupança? De poupança, você vê. Mas muito conservador, né, com aquele medo por falta de conhecimento, aquele medo de perder dinheiro, né? Então sempre deixei meu dinheiro em poupança, né? E aí tu saiu da poupança e já foi direto para os ETFs? Não. Aí como é que foi minha vida, né? Eu comecei em 2000, né, já dinheiro em poupança, né? E depois eu comecei a investir em fundos mútuos, né? Fundos de multimercado e fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles me saltaram muito aos olhos, né? Naquela questão da gente criar renda passiva, né? Então, desde 2019 eu invisto, né, em fundos imobiliários, né? A gente vai poder falar um pouco mais aqui dos tipos de fundos, né, se a gente tiver oportunidade. E desde 2019 em fundos imobiliários, e a partir desse ano eu conheci o mundo dos ETFs, né? E mediante a facilidade, né, a gente vai poder falar um pouco também que o brasileiro tem hoje em acessar essas opções, né? Eu mudei um pouco o foco da minha vida, né, nessa parte de investimentos. Deixei um pouco de investir em fundos imobiliários, né? E estou focado agora em ETF para construção de patrimônio, né? Começou esse ano, então, nos ETFs? Comecei em fevereiro desse ano. Mas imagina que você deve ficado alguns meses estudando, né? Não, sem dúvida, né? Os ETFs, eles, principalmente nos Estados Unidos e no mundo, é uma infinidade. É um mundo, assim,
enorme, né? No Brasil começou em 2015, né, os ETFs. Os ETFs daqui, né? Daqui, do Mas Brasil. sempre foi possível investir fora, só que aí faltava conhecimento, Isso, né? sempre foi possível investir fora, né? Antigamente era mais difícil, né? Realmente só pessoas com muito poder aquisitivo que acessavam não só ETFs, né, mas ações, né? Você comprar uma ação diretamente de uma Apple, de uma Amazon, das grandes empresas nos Estados Unidos. Mas com o advento da tecnologia, né, e com a criação de vários bancos, né, fintechs aí que hoje possibilitam, né, o investidor médio, assim, né, como nós aqui, né, a pessoa física que a gente fala, né. Então, hoje a pessoa física ela tem um acesso muito grande, né. Eu costumo falar nas minhas lives, né, com quem está no meu redor, né, que o mundo está na nossa mão, literalmente, né. Não só, né, porque o celular está na nossa mão, né, e realmente o mundo está ali, né, qualquer coisa que você quer, você pesquisa, vídeo, conhecimento, mas o mercado financeiro hoje, além do brasileiro, o mercado financeiro mundial, ele está na palma da nossa mão. E não é difícil, é algo super fácil e é um trabalho que eu estou gostando de fazer, né, tenho falado bastante sobre isso, né, que é a construção da sua renda, né, de você investir em moeda forte. Né? E você chegou a investir em algum momento em renda fixa, com Tesouro Direto, CDBs? Isso, investi uma parte na época em Tesouro Selic. Né? Eu tenho um pouco hoje, né? Como é que funciona hoje? Tua carteira, como é que hoje, minha carteira hoje, como é que é, né? Poupança. Ainda tá na... Não, poupança nunca mais, né? Poupança, eu costumo dizer que poupança a gente perde dinheiro. Perde, com certeza. Perde para a inflação. Só para explicar para você vai explicar? Então, deixa eu contar. Eu costumo dizer, né, que a poupança a gente perde dinheiro. Não necessariamente, tem lá 50 mil reais na minha poupança em janeiro desse ano. Eu vou chegar em final do ano com 50 mil reais na minha poupança. Só que a inflação ela comeu o teu poder de compra inteiro durante aquele ano. Então, aqueles 50 mil reais que você comprava um determinado bem em janeiro, você já não compra no final do ano. Exatamente. Então, isso que a gente costuma dizer isso, que você perde dinheiro com a poupança. É isso que a gente tem que explicar para a pessoa. Por que a gente fala tanto de inflação aqui, de taxa básica? Por que é a nossa preocupação? E por que a gente também trouxe esse tema aí? Eu vou dar uma introdução no tema aqui para você começar a falar dos ETFs. O brasileiro tem muito pouca educação financeira e de investimentos. Isso, aliás, pouco ou nenhuma. E a gente acaba ouvindo muitas das vezes essas informações e acha que são irrelevantes. Mas, por exemplo, o Leonardo trouxe uma informação que nós já sabíamos aqui, que é perder o poder de compra. É isso que a inflação faz. Então, e aí, lembra que eu falei na semana passada? O segredo do dinheiro está em quantidade de juros que você consegue sobre ele. Então, se você tem R$2 na carteira, e o Leonardo tem R$2 na carteira, e você coloca na poupança, rendendo 0,68 ao mês, ou 0,5 ou 0,4, e o Leonardo consegue pelo menos 1% disso daí, ele já está dobrando o patrimônio dele. Os R$2 dele vale mais do que os meus R$2. Vale mais do que os seus R$2. Ele está ficando mais rico do que você. E ao longo do tempo, esses R$2 na sua carteira já não compra mais 2 balinhas na feira, e o dele já compra as balinhas e ainda sobra alguma coisa, até mais. Então essa é a importância do bom investimento e que seja sempre acima da inflação, e a poupança não consegue entregar isso. No final, o poder que você teria para comprar com aquele valor que você deixou investido, apesar de não sair, você vai chegar no final, como o Leonardo colocou, em janeiro eu investi 50 mil na poupança, no final do ano eu vou estar com 50.300 reais. Isso. Render um pouquinho, né? Render um pouquinho, mas esses R$300 não é o suficiente para fazer com que você mantenha o mesmo poder de compra que você tinha antes. Ou seja, o segredo do investimento é você fazer ele render acima da inflação para você poder dizer, ganhei alguma coisa em cima daquilo que eu investi. Eu diria, esse é o principal, mas você tem que avaliar outros aspectos. Você tem que avaliar o quanto esse investimento vai render a ponto de você ter que pagar o imposto. Você tem que pagar imposto sobre os rendimentos da maioria. Aí a gente vai entrar depois nesse tópico que eu já até pedi para a gente conversar aqui. Da maioria dos dividendos que você recebe sobre os seus investimentos, você tem que pagar imposto de renda. Em alguns casos tem que pagar IOF, né? Como por exemplo os CDBs. Às vezes você tem que deixar um tempo maior lá para poder diminuir o valor da alíquota, como o caso dos CDBs. Então, assim, além da inflação, você tem que avaliar, por exemplo, perder 27,5% do imposto de renda.
Então, assim, se você teve 1% de rendimento, por exemplo, e a inflação acumulada no período aí está em torno deu aí 0,5. Então, seu poder de compra, baseado no juros que você recebeu, é de 0,5. Só que esse 0,5 você ainda vai pagar 27,5% de imposto de renda. Ou seja, no final das contas, o valor líquido que você vai ter é em torno de 0,31, 32% desses 1%, entendeu? Sim. Então, esse é o cálculo que tem que fazer. Além de contemplar a inflação, sempre, mas é por isso que a pessoa fala, Selic mais tanto, né? Isso. Como acontece nos investimentos do Tesouro Direto. Isso. Eu não vou ter nem dar spoiler agora, porque vai ter uma pergunta, a gente já recebeu uma pergunta nesse sentido sobre melhores investimentos, mas tem investimentos que falam, te pago a inflação mais tanto por cento, porque você vai perder ainda nos impostos. A vantagem é, assim, qualquer tipo de investimento, assim, eu falo, né, é diferente do trade, né? Uhum. Então, investimento, cara, seja tesouro, seja fundo imobiliário, seja os ETFs que a gente vai poder falar, são investimentos de longo prazo, né? Uhum. Por isso que essa tabela de regressão, ela joga o tempo ao nosso favor, né? Então, quanto mais tempo você deixar aquele dinheiro investido, na hora que você for resgatar ele, menos você vai... Menos você impacto vai ter que sobre isso você vai ter. pagar de imposto de renda. E aí a gente traz esse tema aqui, porque como o brasileiro não sabe investir, e muitos que acompanham a gente também têm um foco no empreendedorismo, eu sempre costumo dizer que a gente, apesar de parecer meio utópico, a gente não deve colocar toda a nossa esperança num único cesto. Com certeza. Então, assim, fazer um investimento para ter aquele teu dinheiro de segurança para uma situação de emergência, uma doença na família, uma oportunidade, seja lá qual for, é importantíssimo. A gente fala que os empresários são extremamente agressivos, às vezes coloca tudo e perde tudo. Isso está errado, porque se ele perder tudo, ele pode perder a vida também. Às vezes a pessoa não consegue se recuperar depois de ter uma empresa falida. Então, assim, ter um local seguro para deixar seu investimento e te permitir empreender, você vai ter a sua cabeça fica mais tranquila para você poder focar no seu novo negócio. Fica mais... você trabalha melhor com risco, né? Com risco, porque você tem uma certa segurança. Esse é do ponto de vista de empreendedorismo. E outra é se você quiser se preparar para o futuro, tanto numa questão de aposentadoria, ou se hoje você está dentro de uma empresa e no futuro pretende adquirir alguma coisa ou criar uma empresa, seu dinheiro não pode ficar parado. A pior coisa que pode acontecer ainda é deixar o dinheiro parado. Eu estou juntando aqui na minha conta corrente aqui, a menos que sua conta corrente seja uma rendeira da vida aí, que inclusive tem dado bons resultados, né? CDI, né? E ainda assim é muito ruim, mas ficar parado é o pior de tudo, porque o dinheiro parado, além de não estar investindo, está perdendo, porque a inflação está consumindo seu poder de compra. Então, aquela história de deixar debaixo do colchão... Eu ia falar isso agora. O pessoal não deixa dinheiro guardado debaixo do colchão, não. De Pelo amor jeito nenhum. de Deus. Você vai estar perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Então, assim, a gente botou esse episódio logo agora, porque esse é um episódio estrutural para todo o podcast da gente, hein? Porque várias vezes a gente vai falar sobre negócios e tudo mais, e a gente vai sempre puxar nesse viés aí, lembrando desse episódio. Sim. Contribuindo aí, Vitor, para o que você falou, né? Entre minhas pesquisas que eu faço, né? Para vocês terem uma ideia hoje, apenas 2% da população brasileira investe. Só 2%? 2%. Isso é muito pouco. É praticamente nada. Nada. Né? E assim, isso porque... Né, qualquer investimento? No geral, né? No geral. Considerando 2%. Todos os investimentos, só 2%. 2% da população. População ativa. Isso. Tá. E a população de adultos, né? E enquanto nos Estados Unidos, mais de 56% da população investe. Diferença gritante. A cultura lá é muito diferente. Né? Eu costumo brincar, né, que lá, quando a gente vai sair para tomar uma cervejinha no bar e ver um jogo, aqui o Brasil tem mania de falar sobre juiz, sobre se teve cartão vermelho ou não, se foi pênalti ou não foi pênalti, falar sobre memes, fazer piadas na mesa de bar. Nos Estados Unidos, a brincadeira deles é falar, o banco tal está oferecendo tantos por cento, aquela ação ali está com um fundamento muito interessante, dá pra gente analisar. É essa brincadeira deles na mesa de bar. Eles só falam sobre isso. E isso é o que eles acham engraçado e interessante. Você vê como é que a cultura do americano é totalmente diferente, né? Tá bem mais à frente e eu tenho trabalhado, né, nesse intuito, né, de ajudar, de mostrar pro brasileiro que o investimento é fácil, cara. Não é bicho de sete cabeças,
não é só para rico, né? Hoje em dia a facilidade está na mão de qualquer um. Com R$100 você começa a investir em fundos imobiliários, R$50 em fundos imobiliários. Lá fora, com $5 você já consegue se expor a ETFs. Então, vamos até aproveitar esse gancho. Agora você já fala o que são os ETFs, por quê? Porque diferente do fundo imobiliário, por exemplo, o ETF a gente consegue comprar a fração dele, né? Você consegue comprar fração. Mas antes disso, fala um pouquinho sobre ETFs, o que significa, como que é, o que compõe, né? Então vamos lá, né? Só fazendo um pouquinho da diferença, né? Fundos imobiliários, né? A gente tem os REITs nos Estados Unidos e os fundos imobiliários são os primos aqui no Brasil, né? Os fundos aqui no Brasil, você tem vários tipos de fundos. Você tem fundo que investe em shopping centers, fundo que investe em lajes corporativas, hotéis de luxo, galpões logísticos, né? Então, assim, são ações que são também negociadas em bolsa de valores, assim como são os ETFs. Então, os ETFs também são negociados em bolsa. Só que o ETF, né, são fundos de índices negociados em bolsa, né? Então, aqui no Brasil está começando agora, né? Mas nos Estados Unidos você tem os ETFs que são atrelados a índices, né? Então você tem um dos mais famosos lá nos Estados Unidos que são ETFs atrelados ao índice S&P 500, né? Que é um dos índices mais famosos do mundo hoje, né? Que são o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E fazendo a comparação de custo, né? Por esses ETFs, né? Que são fundos negociados em bolsa atrelados a índices de desempenho, eles têm um custo de administração muito baixo, porque eles seguem um índice. Então a gestora ela não tem muito o que fazer. Ela vai seguir um índice S&P 500, ela vai seguir um índice Nasdaq que investe nas 100 maiores empresas de tecnologia, que é uma outra bolsa que tem lá. Então essa é uma diferença. Geralmente os FIIs têm uma taxa de administração maior um pouco, né? Porque é aquele fundo mesmo, fazendo a gestão do ativo, propriamente dito, né? Às vezes cobrando aluguel atrasado, compra e vende, executando, vendendo, fazendo contrato, divulgando. Isso. Está fazendo o trabalho que você faria se você tivesse um imóvel alugado, o fundo imobiliário vai fazer para você e vai te pagar lá a cotazinha daquele aluguel, né, que vai dividir para os cotistas. Então, os ETFs eles têm geralmente uma taxa de administração muito baixa, né? E para você ter uma ideia hoje, como que está o mercado nos Estados Unidos, eu trouxe uma informação aqui interessante. O mercado de ETFs fora Brasil, ele já movimenta, a gente chama de Asset Under Management, que é o que eles têm de ativo sob gestão, né? de valor sob gestão, né? Já gira em torno de 11 trilhões de dólares. E só os Estados Unidos ele tem 4.600 ETFs hoje diferentes. Esses 11 trilhões é considerado o mundo todo? É isso? 11 trilhões, eles estão. Dos 11 trilhões é o mundo todo. 8,4 trilhões estão nos Estados Unidos. Isso é basicamente os 3 PIB do Brasil, né? 3, por aí. Então, assim, pra você ver como que o mercado ele de ETFs ele é promissor, né? Ele é 3 Brasis. Eu estou lendo um livro agora muito interessante, né, que é O Investidor de Bom Senso, de John Bogle, que é o fundador da Vanguard, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo. Né? É a Vanguard e a BlackRock. BlackRock disparada maior. Existe até umas teorias de conspiração aí que eles mandam no mundo, né? Eles mandam no mundo. Né? Mandam no mundo, tá em tudo. Tudo que tem algum dinheiro tá a BlackRock. E pra você ter ideia, os ETFs dos Estados Unidos são da década de 80. Aqui no Brasil está começando agora. 2015 que o negócio está começando agora a avançar, né? Então vale a pena esperar os ETFs do Brasil vingarem e tal para começar a investir no Brasil? Ou você já acha que já é seguro? Uma vez que tem a Bolsa de Valores por trás. Não. Eu acho que vale a pena se expor, né? Apesar de ser um mercado bem jovem. Eu pesquisei aqui, eu não sabia, pesquisei agora quando cheguei aqui, quando você me perguntou. Os ETFs no Brasil não pagam dividendos ainda. Os ETFs que tem hoje no Brasil, eles pegam o dividendo e investem neles mesmos para valorizar a cota.
Então você vai ganhar só na valorização da cota. Qual foi? Tem uma... foi a Nubank, né? A Nubank lançou 2 ETFs. É agora. Recentemente, acho que foi esse mês, por aí. Que vai começar a pagar dividendos. Um que tem um que não tem o S, né? NVD11, eu acho. Alguma coisa, NVD11. NVD11. Esse daí paga os dividendos. O que tem o S, ele paga os dividendos, entre aspas, mas reinveste o dividendo. Ele vai fazendo isso. Né? Você não pega a renda passiva. Isso. E nos Estados não paga Unidos, imposto de renda. E não paga imposto de renda. Esse no Brasil. No Brasil. Mas aí que tá. A pergunta é o seguinte. Eu pegar um ETF lá dos Estados Unidos, e aí eu consegui um rendimento, tô gerando renda passiva lá. Quando você traz isso para o Brasil, você paga imposto de renda ou não? Você paga imposto de renda. Que como é que eu faço? Como é que acontece? Você já paga imposto de renda na fonte. Então, por exemplo, a maioria dos ETFs nos Estados Unidos, eles pagam a cada 3 meses. Eles são quarterly. A cada 3 meses eles pagam dividendos. Só que nos Estados Unidos, é diferente do Brasil, que o Brasil ainda não está taxando dividendo ainda, mas daqui a pouco tempo, o nosso amigo lá, o Taxad vai chegar nesse ponto aí. Mas ele já falou hoje. Nos Estados Unidos, isso aí é certo. Isso aí é questão de tempo. Desoneração da folha acabar, e falou de novo sobre isso. E eu acho que, principalmente para os fundos imobiliários, vai ser um baque gigante, né? Porque os fundos imobiliários, ele fomenta o avanço do Brasil. É isso que eu ia falar. Eu acho que seria um perigo muito grande mexer com isso nos fundos imobiliários. Em todas as vezes que se falou sobre isso, ele nunca falou diretamente dos fundos imobiliários. Eu lembro que, como acompanho o mercado, eu lembro de ter falado durante a campanha se mexeria nos fundos imobiliários, só que nem sabia do que se tratava. Nem sabia. Falou uma besteira lá qualquer, aí eu vi, você nem sabe do que se trata. Paulo Guedes tentou, né? Mas o lobby foi... Na época do Paulo Guedes, ele tentou, ele falou de começar a taxar fundos imobiliários, só que ele foi rapidamente convencido que... seria uma maluquice enorme do governo mexer nesse sentido, porque movimenta muito e fomenta os negócios. O avanço do Brasil, praticamente. O que fez, por exemplo, o que a gente acabou de falar agora, fez o PIB da China crescer todos esses anos, foi o mercado imobiliário. E no Brasil a gente não tem nenhum incentivo do governo nesse sentido, né? Nada. Supostamente é o valor da poupança que vai para esse fomento, né? Mas nunca vai, que é nada, e nunca vai do jeito que deveria ir, né? A gente acaba dependendo do governo para administrar o dinheiro, o que a gente já sabe comprovadamente que não sabe gerir dinheiro. E aí nos fundos imobiliários, que são empresas sérias e privadas, na sua grande maioria, a gente vê isso aí acontecendo, galpões sendo construídos, negociação entre empresas acontecendo. E assim, e tem a questão do Fiagro também, né? Que começou agora, e como a gente fala que o agro é o motor do Brasil, né? Com os Fiagros, você pensa. Agora, minha experiência com o Fiagro, eu comecei a botar no Fiagro. Até eu estou abrindo aqui minha carteira de investimento. Se não me engano, é o Snag, que é Fiagro. Snag 11. Da Sumo. Da Sumo, exatamente. Eu fui com muita esperança, porque eu conheço o agro do Brasil, né? Mas dentre todos a minha carteira é o que tem... Assim, dando menos, não é que eu estou perdendo, né? Tá me dando lá os rendimentos. Só que eu não achava que teria tantas variações como está tendo, uma vez que o agro é tão forte. Não fez muito sentido para mim. Mas voltando, né? Nos Estados Unidos, eles já estão na frente disso aí, né? Então lá, todo o dividendo que tu recebe, ele já é descontado 30%. Na fonte. Na fonte, 30%. É igual quando paga o dividendo também aqui nas ações. Isso. Quando descompra as ações. A questão é que lá você pagou o imposto de renda lá, certo? Pago lá. E aí, quando você vem e transforma esse dólar em real, você vai pagar de novo aqui ou não? Tem um projeto de lei para evitar isso, inclusive. Mas isso está acontecendo atualmente? Não acontece. Não. Na verdade, assim, o pessoal que hoje está investindo, né, fora, né, que está no boom, acaba deixando lá, né? Acaba deixando lá. Não faz sentido. Porque não faz sentido você trazer, a não ser que, uma emergência, alguma coisa. Mas o cara que está comprando dólar, eu, por exemplo, estou comprando dólar e investindo fora. Cara, não tem intenção de trazer esse dinheiro de volta. Por quê? Primeiro, eu vou ganhar na valorização daquele ETF, e segundo, eu vou ganhar também na valorização do dólar perante o real. Como está acontecendo agora. Como está acontecendo agora. Então, assim, não faz sentido trazer esse dinheiro para cá, para quê? Ainda mais se você é um cara que viaja muito e acaba você pode usar lá. Lá mesmo, já está lá, só usar. Então, por exemplo, a gente tem, eu uso hoje a Nomad, né? Tem várias outras, né? Tem Nomad, Inter, C6 hoje, que tá bem, que eu falo, tá bem acessível hoje na mão do brasileiro. Na palma da mão. Na palma da tua mão. Então, assim, fiz viagem ano passado, né? Eu já fiz várias viagens para os Estados Unidos.
todas as anteriores você levava um bolo de dinheiro. Uhum. A última viagem que eu fiz agora, cara, Só cartão. Só cartão, cara. C6 tem os cartões novos, C6 internacional. Você tem um cartãozinho. Você tá nos Estados Unidos viajando, ou em qualquer país, a Argentina, tem mais de 180 países, se eu não me engano. Você com um cartãozinho de débito, o de dólar lá na sua conta, você igual se estivesse aqui, passando cartão em tudo quanto é lugar. Então, assim, para dar uma resumida, né? Então, até Enterprise, você Exchange Traded Funds. Isso. E é que eu falei, resumindo, né? São fundos negociados em bolsa também, assim como são os ETFs. Só que o custo de um ETF é muito mais baixo, porque ele está atrelado a um índice, ele só segue o índice, né? Então, em termos de custo, tem uma vantagem em relação aos fundos imobiliários, né? Hoje você ia falar alguma coisa? Já temos 3 perguntas aqui, né? Online ou aquelas? Uma online e outras as duas que mandaram ontem pelo Instagram. A gente nunca sabe, Quanto né? tempo você quer deixar para responder as perguntas? Agora, 5 minutos é muita coisa, dá pra gente dar. Eu só queria dar um resumo, assim. Vai lá. Não, então, assim, que eu falo, né? Eu estava até conversando com o Rogério. Tem uma pesquisa que eu acompanho que ela sai todo mês. E essa é a pesquisa do SESC, que ele emite. E nessa pesquisa fala que hoje 78% da população brasileira está endividada. 78%. Ainda é pouco comparado a outros países, né? A gente vê o americano é mais de 90%. Está endividada. E dessas 78%, 28% estão com dívidas em atraso, 28%. E 12%, na pesquisa já fala que, cara, não vou ter condição de pagar a dívida que eu tenho. Esse aí é um número que... Então, assim, é o que eu costumo falar, não adianta o cara chegar hoje e já querer, cara, vou começar a investir e tal. É que eu falo, cara, você tem dívida. Vamos trabalhar primeiro para quitar sua dívida. Exato. É que eu costumo dizer, nenhum juro que você... De dívida que você vai arcar vai ser maior do que um juro de dívida. Um retorno em um investimento. Então, por exemplo, o juro da dívida é sempre maior do que o juro da dívida é sempre maior do que o retorno que você vai ter em um investimento aí. Primeiro você tem que se preocupar em pagar suas dívidas primeiro, para você cessar aqueles juros, para depois sim você começar a investir. Né? Passo a passo. Primeiro passo, quita suas dívidas. Segundo passo, cara, eu tenho que construir minha reserva de emergência. Antes de começar a investir. Então, o que eu falo, cara, reserva de emergência. Cara, eu tenho um custo de vida mensal de R$5.000. Cara, recomenda-se que no mínimo 6 meses, né? Então, você pega esses 5 mil, cara, eu tenho que ter 60 mil aqui, ou para um ano, né? Então, vamos supor, eu quero fazer uma reserva de emergência aqui para eu ficar um ano. Se eu for mandado embora, se acontecer alguma coisa, eu tenho um ano assim de... sabático para poder me posicionar de novo. Para me virar aqui. Então, só em terceiro lugar, cara, que eu vou começar a pensar em investimento, se é agressivo ou não, porque ainda tem isso, né? Você tem que ver qual é o teu perfil de investimento. Tem gente que é mais agressivo, mais moderado, tem umas que não quer perder, não quer assumir nenhum tipo de risco. Isso que vocês tocaram aí é muito interessante, né? A questão de pagar a dívida, porque às vezes a pessoa fica endividada, ela acaba não tendo, às vezes, uma visão e não consegue imaginar sair daquele negócio. Mas muitas das vezes, se você tiver uma boa assessoria, ou se parar para pensar um pouco, às vezes você pode fazer uma nova dívida para pagar as dívidas anteriores, que às vezes compensa muito mais. Às vezes você está pulverizado em diversas dívidas, né? Cartão de crédito, crediários, conta de luz, telefone, etc., aluguel. Às vezes é mais de vantagem você tomar um empréstimo a um juros mais reduzido e pagar as dívidas principais e ficar num único lugar e dividir essa dívida. Esse é negociar e tudo mais. Você negocia, eu preciso de 10 mil, todas as minhas dívidas juntas custam 10 mil. Toma um empréstimo em algum lugar, com juros baixos, o menor que você conseguir, 10 mil, quita todas as suas dívidas e começa a pagar esse empréstimo aqui. Você começa a respirar e aí começar a pensar mais à frente das coisas. Isso. Rapidamente, só para finalizar a gente ir para as perguntas, quanto você hoje consegue, em média, num ano, você ainda não conseguiu ter um cálculo de ano, né? Porque você começou em fevereiro. Mas você estima quanto você vai conseguir de lucro líquido nos seus investimentos? Aí você está avaliando renda passiva ou só o papel, ou ambos?
Porque assim, quando a gente fala em renda passiva, a gente mira, por exemplo, 1% ao mês. Você mira isso também nos ETFs ou só o valor do papel? Né, nos fundos imobiliários a gente mira isso, né? Uhum. Geralmente busca ali sempre 1%, né? Mira o dividendo lá, o aluguel em torno de 1%. Em torno de 1%. Aí às vezes dá 0,8%. A média fica entre 8% e 9%. Isso. Mas nos ETFs, que eu falo, eu tenho entendido que a mentalidade é diferente, né? Então, assim, a gente não estou buscando rendimento mensal, até porque não é mensal, né? É trimestral. É trimestral a maioria deles. Mas, assim, por histórico, eu já sei que tem um ETF que eu invisto, que eu comecei a investir nele, que todo mundo indica, né? Os especialistas indicam, né? Que é um ETF de base neutra, que é um ETF da Vanguard, que investe nas 10 maiores empresas do mundo. E ele sozinho, ele balanceia, inclusive, toda a sua carteira. Toda a minha carteira. E, inclusive, tem bastante empresas do Brasil ali. Se você for pegar a composição, cara, esse dia eu parei para ver a composição. Eu acho que, cara, deve ter todas as empresas do Brasil aqui dentro desse ETF. E o histórico dele é de uma rentabilidade de 10% ao ano. Se você não fizer nada, eu vou comprar só esse ETF. Você já vai ter 10% ao ano líquido em dólar. Em dólar, entendi. Você ainda tem essa vantagem. Né? Tá, nosso tempo acabou, né? Agradeço muito aí as informações. Acho que vai ter que marcar. tem que ter. Com certeza, eu já sabia que isso ia acontecer. Vai ter que ter parte 2. E vai ser sem falar até highlight, vai ser só isso aí. Cara. A gente pode abrir falando só de investimento. Vamos fazer um bônus. Episódio bônus. Aquele bônus que a gente está querendo gravar. Fechou. A gente vai gravar um bônus no futuro. A gente pode ser até isso daí. Mas fala aí. Quais foram as perguntas? Vou começar com as perguntas que fizeram ontem. Do Júlio Marcos, né? Ele é, inclusive, meu concunhado. Ele é lá de Vitória da Conquista. A pergunta dele foi a seguinte. Ele queria saber qual é a melhor forma de investir, qual é a forma mais segura de se investir. Só vou trazer um pouco aqui do cenário dele. Ele é um cara assalariado. Qual é a melhor forma para ele investir, para começar a investir? E com segurança, né? Com segurança. Então, assim, primeiro é como a gente falou, né? Primeiro tem que entender qual o nível de risco que você quer assumir. Se ele já está falando em ter total segurança e não perder, tem que ser alguma coisa em renda fixa. Com certeza. Porque aí o governo está garantindo. Lembrando que qualquer tipo de investimento que você fizer em algum banco, qualquer tipo de banco, você sempre vai ter o Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Então, assim, até 250 mil por CPF e por instituição, você está garantido. Então, se você tem 250 mil, até 250 mil no C6, por exemplo, investido, e o C6 quebrar de uma hora para outra, o Fundo Garantidor de Crédito te devolve os 250 mil. Então, em tese, você tem uma certa segurança até esse valor em qualquer investimento que você fizer, caso quebre. Agora, de perder, né? Uma ação caiu, um fundo deixou de pagar, como aconteceu no nosso fundo aí, né? O HCTR11. Isso aí vai depender do seu grau de aversão ao risco. Perfil, né? Perfil. Se ele é um cara conservador, cara, eu sugiro a ele nunca entrar se meter em renda variável. Renda variável, fora de cogitação. Renda variável para quem tem um perfil mais arrojado, de médio a avançado, né? Então, no caso desse, seria tesouro direto também. Aí que eu ia falar, tesouro direto seria o investimento mais seguro e com o melhor retorno. O tesouro direto hoje está ganhando de várias ações, aí, de várias rendas variáveis, inclusive de fundo imobiliário. Sim. Um que está se destacando muito é o Tesouro Selic 45. Esse aí que dá mais 6, como a gente falou, né? Além da inflação, ainda dá mais 6,98%. É um investimento que eles botam como meta 2045. Então, é um excelente investimento para fazer aposentadoria, para garantir sua segurança, esse sim. E assim, qualquer especialista, 10 entre 10, vai dizer para o Tesouro Direto para você. Para quem não quer perder dinheiro. Ou se ele quer fazer um investimento, né? Também tem isso também, né? Eu preciso ter um dinheiro investido, mas eu preciso de liquidez também. Aí ele tem que buscar algo também que dá uma liquidez para ele alta, né? Por exemplo, o CDB geralmente de banco, você tem uma liquidez diária. Você busca uma liquidez diária aí que, precisa do dinheiro, emergência. Pum. Consegue tirar rápido, contando tesouro, que sabendo que vai perder, né? Contando que você vai perder, quanto perder mais o o CDB, você vai o IOF, Imposto de Renda,
ele começa a ficar atrativo depois de 3 anos, que é Isso. quando começa a tabela de regressão do imposto de renda para chegar até os 15%. Isso. Aí ele fica atrativo de igual para igual condições aos demais. Muito bom. A outra pergunta, acho que basicamente foi respondida aqui, né? Para quem nunca investiu, por onde começar? Acho que a gente já... Foi com mais ou menos você contando. respondendo. Tirando a sua história. poupança. Tirando a poupança, Que exatamente. não é investimento. Né? Uhum. Pessoal, esquece perder. poupança, viu? Por favor. Poupança não é investimento, gente. Poupança você está perdendo dinheiro. Uhum. E... Mas rapidinho, só para completar. Poupança fora de cogitação. Fora. Aí você vai ter que entender primeiro qual mundo você está. Você assume um certo grau de risco. Isso até qualquer banco vai te obrigar a preencher esse questionário, inclusive, para ele entender o seu perfil. Você assume um grau de risco. O que é assumir um grau de risco? Você aceita perder uma parte do seu patrimônio? Ah, aceito perder até tanto. Ou se eu perder, eu retiro rápido. Eles vão fazer essas perguntas. Se eu ver que está caindo, eu retiro. Por exemplo, fundo imobiliário, eu estava agora, quem tinha que ter esse ano teve que ter um sangue frio quando eu comecei a ver. Para ter uma ideia, entre em números absolutos assim, entre março até o começo desse mês, a minha perda estava quase em 3 dígitos. Já estava em 3 dígitos. Não, 6 dígitos no total, né? 6 dígitos no total. Ou seja, é como se eu estava a 10 mil de perda, isso numa variação de apenas 6 meses, e agora começou a recuperar e voltou a 2. Você tem uma ideia. Então, você imagina números grandes, né? 3 dígitos, 7 dígitos. Eu acho que a tendência dos fundos imobiliários aí, no geral, é se recuperar quando a Selic baixar, né? E aí, então, assim, se você não quer assumir nenhum risco, os fundos de renda fixa, CDBs da vida e Tesouro Direto. Se você quiser assumir um certo grau de risco, as 2 melhores opções foi o que a gente falou aqui hoje. Os ETFs e os fundos imobiliários. Claro que a gente não está indicando vocês a absolutamente nada. A gente está falando o que a gente considera como uma experiência própria. Isso. E aí, depois disso, com um grau de risco muito maior, é começar a fazer análise de ações fundamentalistas, investir em papéis, né, na bolsa, empresas conservadoras. Eu costumo dizer o seguinte, para mim e para os que estão ao meu redor, investimento não é para tirar seu sono. Uhum. Por isso que eu estou indo nessa direção dos ETFs. Uhum. Cara, você tem que investir ali, visando a sua aposentadoria, e tem que ser um investimento, cara, que você vai dormir tranquilo. Uhum. Né? Senão não adianta, imagina, estou investindo, estou deixando meu dinheiro, cara, e não consigo dormir. Aí o cara que fica naquele stock picking ali, né, comprando ação, vendendo, comprando ação, day trade, cara. Aí vem um presidente, fala uma coisa, a ação, pum, aí o cara não dorme. O cara... Então, esse foi o motivo de eu ter saído do mercado de renda variável, porque eu fui day trade por um tempo, e tinha hora que eu acordava meia-noite, né? eu acordava meia-noite para saber como que tá o mercado, como fechou o mercado na Ásia. Que vai refletir aqui, quando quando acordar, já preparar meu stop, meu loss, sei lá. E aí começava aquela loucura. E aí a gente acaba deixando de viver. E se a gente está fazendo, como a gente falou, um investimento para nós, para poder empreender no futuro, para poder uma renda passiva ou para aposentadoria, isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente perde a cabeça. Sim. E aí acaba afetando o nosso dia. Acaba afetando o seu trabalho atual que está te dando renda, acaba afetando só a empresa que você precisa focar para poder empreender. Exatamente. E a última pergunta, na verdade, como estão faltando 3 minutos para a gente sair da live, que o LinkedIn ele corta, né? Eu vou deixar para responder ele pessoalmente aqui um tal de Kanda. Ele faz parte da sua rede no LinkedIn. Kanda? Kanda. Não conheço, assim, conheço ele. O primeiro nome dele? O primeiro nome está aqui. Kanda é uma bandeirinha de Israel. Né? Ele perguntou assim, vocês acham o que de steel frame? Substituição da construção civil de concreto por estruturas de aço galvanizado. Não tem muito a ver com o tópico aqui, né? Mas eu acho que a gente pode responder. Substituição por aço galvanizado. Ele deve estar falando sobre os commodities que é o aço. Né? Pode ser. O que eu tenho visto, aquele Roberto Justus, ele tem uma empresa que ele está trazendo de construção civil, modelo americano. De madeira. Né? De madeira. Uhum. Saiu uma notícia hoje sobre aço, né? A Vale, nossa empresa principal nesse sentido, continua, vai chegar à meta dela, só que o rendimento dela está caindo, porque o preço do aço que ela está vendendo está inferior ao que ela tinha projetado. Apesar de ela estar chegando na meta de exportação, o valor está inferior. Isso porque a qualidade do aço que ela está vendendo está sendo inferior por uma questão química lá.
E a gente vê, a China também cada vez mais produzindo. Então, existe essa possibilidade de haver mudança na estrutura das construções. Sim. E também desaceleração do mercado imobiliário chinês. Muito bom. Bom, são 21h43, faltam 2 minutos para a gente encerrar a nossa live, então acho que a gente pode partir para as despedidas aí, né, para os encerramentos. Bem, muito obrigado. A gente com certeza vai te chamar aí para uma segunda episódio. Tem muita coisa para falar. Episódio bônus. E falar só sobre isso, né? Sem highlights. Quer deixar algum comentário aí, pessoal? Não, pessoal, agradecer, né? Espero que a gente tenha passado um pouquinho, né, desse mundo que, né, que está à disposição, né, que está na palma da nossa mão. Tenho falado bastante sobre isso. Não é um bicho de 7 cabeças você investir. Existe hoje várias plataformas que te dão acesso tanto internamente no Brasil quanto fora, que te dão um acesso hoje muito facilitado. Então é você buscar um pouquinho de conhecimento para você começar a se expor, né? Quando você já estiver na terceira fase, né? Que não tenho dívida, tenho minha reserva de emergência, cara, vou começar a me aventurar aqui em construir um patrimônio, né, para me proteger da inflação, que eu falo, né? Investimento é uma necessidade hoje, né? A gente tem que buscar sempre aquilo que vá pelo menos compensar a inflação que a gente tem que ganhar a inflação, né? Tem uma frase do Warren Buffett muito famosa que perguntaram para ele por que investir. Ele fala assim: ganhar da inflação. Aí são 2 regras. A primeira regra é nunca perca dinheiro. E a segunda regra é não esqueça a regra 1. Gênio, né? Então é isso, pessoal. Me acompanhem nas redes sociais aí, que eu vou estar sempre falando aí de como, principalmente, dolarizar o patrimônio, né, que eu estou mais nessa frente. Então tá isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal que está nos assistindo até agora e também o pessoal que vai nos ouvir nos próximos dias. Isso aí. Lembrando que amanhã nosso episódio 2 vai estar disponível no Spotify e na quarta-feira a gente vai estar disponibilizando esse episódio no YouTube também. E no Instagram, nas nossas redes sociais, a gente também vai disponibilizar alguns cortes, né, desse episódio para que vocês possam pegar os momentos mais importantes desse episódio. Então, pessoal, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência e até o próximo episódio na semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal.